7h31 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Para você que nos acompanha aí no rádio ou no Face, nos podcasts também, muito obrigado, né? Seja sempre bem-vindo aqui à Folha FM, né? E hoje no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, temos a presença do jornalista e subsecretário de Comunicação de Campos, Luiz Costa. Luiz, deixa eu trazer o seu bom dia aqui oficial, né? Já comentou aqui sobre o esporte hoje, essa crise mais uma vez aí na CBF, e a gente traz um pouco agora aqui, como diz o Aloysio, que o Capi falava, o assunto para o nosso canavial. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. O prazer é meu. Contente com o convite e à disposição para a gente bater um papo nesse início de semana aí. E conversar é sempre proveitoso. Eu tenho dito muito isso, que eu acho que nunca foi tão importante dialogar, né? Conversar sempre foi uma característica minha, pessoal, e eu tenho exercido muito essa dinâmica nos últimos dias. Nesse meu retorno a Campos, eu passei alguns anos residindo fora da cidade, e acho que o que eu mais tenho feito nos últimos dias é realmente conversar, entender a dinâmica do trabalho e da sociedade de uma forma geral. Bom dia, Luiz. Obrigado pela presença. Luiz, a gente estabeleceu aí três assuntos para começar o programa. Você tem uma experiência, você está hoje na Subsecretaria de Comunicação do governo Vladimir, não por ser subsecretaria, não por ser subsecretário, mas por ser uma subsecretaria que está aí apenas a parte de governo, né? Secretaria de Governo. E foi um período que ficou sem secretário. Queria que você falasse primeiro como é que foi a sua entrada no governo e como é que você viu esse... Falar um pouco desse convite e em quais termos você aceitou assumir a pasta. Luiz, como eu falei agora no início, eu em 2000, só para recapitulando para a gente chegar aos dias atuais, voltando um pouquinho no tempo. Eu vou contar essa história, você vai contar antes? Não, é só para as pessoas entenderem, né? Então, eu estou esse período fora da cidade, eu sou campista de nascimento, cresci no sul do estado, em Barra Mansa, e retornei a Campos depois de formado, no início da década de 90. E desde então, percorri alguns municípios da região. Eu, particularmente, andei muito durante a minha vida pessoal e profissional. Fui muito inquieto, fui muito curioso e conheci bem essa região norte-noroeste. E eu fiquei muito honrado quando eu recebi o convite para participar do governo do Vladimir Garotinho, por ser a minha terra natal, por ser o maior município do interior do estado. E esses desafios eu acho que devem mover a nossa vida profissional. Eu fui nomeado no último dia 20, então eu tenho 2 semanas de trabalho interno, de percepção da situação, de conversa com as pessoas, e é uma estrutura muito grande, né? Então eu acho que para a gente fazer uma boa comunicação externa, a gente tem que ter um fluxo interno muito bem ajustado. E eu acho que essa tem sido a minha primeira tarefa, a de conhecer a estrutura, conhecer as pessoas. Eu acho que não pode ser diferente. Agora eu me sinto muito à vontade, porque com 53 anos de idade
e 35 de atividade, 35 de profissão, eu defini alguns conceitos que movem a minha vida. E uma delas é acreditar naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que se você não acreditar, você não faz nada, né? Nada, rigorosamente nada. Então, a gente vai dividindo, separando o que é de verdade, o que é de mentira. E eu fiquei muito surpreso, até porque eu não tinha um relacionamento muito próximo ao Vladimir, eu conhecia como jornalista, e eu tenho convicção de que eu posso, com a minha experiência, dar uma parcela mínima que seja de colaboração para esse novo momento. Então, eu acredito realmente nas propostas que ele pretende plantar, acredito que é possível mudar. Eu fiquei, felizmente, surpreso com a forma como eu fui recebido. Ele tem uma equipe técnica muito boa, eu já tive contato direto com vários secretários, são pessoas compromissadas com esse novo momento, com essa nova proposta. E aquilo que eu falei, eu passei um momento sabático na minha vida e com pensamentos completamente diferentes dessa realidade que eu me encontro hoje, fazendo uma linha de me afastar, de repente, dos grandes centros, das grandes redações, mas essa possibilidade de integrar o governo me motivou muito, me fez enxergar a vida mesmo de forma diferente. E eu acho que esse desafio vai ser um marco também na minha conduta pessoal. Você sabe da minha história, eu tenho uma história pessoal muito particular. Eu tenho um convívio muito próximo com os meus 2 filhos mais novos, que eu os crio há 11 anos, eles estão do meu lado. Boa parte da vida deles foi dentro de redações, então eles entendem melhor do que ninguém o que significa essa questão, essa oportunidade de trabalho. E eles estão muito motivados, eles estão muito empolgados. Então, é uma situação, por isso que eu falei da alegria, da honra de receber o convite de poder participar, porque isso mexe não apenas com a vida profissional do jornalista Luiz Costa, mexe com a minha vida pessoal, a vida da minha família e das pessoas que eu mais amo. Então, é um trabalho que eu pretendo me envolver muito e eu quero fazer parte desse momento. Eu estou disposto a dar minha parcela de colaboração. Luiz, achei que você ia entrar ali na sua passagem pregressa por comunicação de governo, e a gente conversou, falei, não adianta não, porque deixa eu fazer pergunta. Eu conversando com você, eu confesso que a gente é amigo e colega há muitos anos, né? A gente se conhece desde quando você voltou a Campos aí, você falou no início dos anos 90. E você eu acompanhei parte da sua carreira, mas confesso que tem experiência que você teve profissionais em poder público que eu ou não registrei, ou não fazia, não elencava toda essa experiência na cabeça de memória. Você foi assessor de comunicação da Câmara de Quissamã, ali na década de 90, entre 93 e 94. Você foi gerente de comunicação de Barra Mansa, onde você foi criado, você disse aqui, em 2005, no governo Roosevelt Brasil. Você foi assessor especial, foi coordenador de comunicação de Otávio Carneiro, entre 2013 e 2015, em Quissamã, né? Prefeito Otávio Carneiro. Depois, ainda em Quissamã, você foi assessor especial de comunicação da prefeita Fátima Pacheco, entre 2017 e 2020, e você hoje é subsecretário de comunicação de Vladimir. Fala um pouco dessa experiência até chegar à atual. Na verdade, Quissamã, ela foi a minha primeira experiência já formado.
E eu estudei na Delma Filho de 85 a 89. Então, em 1988, eu fui estagiário na Prefeitura do Rio, na Secretaria de Planejamento, numa parceria que existia entre a Gama Filho e a Gama Filho do Rio. E, em 93, no segundo governo do município de Quissamã, o município de Quissamã está completando 32 anos agora, em 2021, eu recebi um convite do então presidente Olavo Queiroz Almeida e fui implantar a assessoria na Câmara de Quissamã, que não existia. Quer dizer, era um município novo que estava se estruturando, tanto a prefeitura quanto a Câmara. E depois disso eu ingressei nas redações, trabalhei em jornais, TVs, rádios, e fui voltar a ter esse contato em 2005, no governo Roosevelt Brasil, que tinha sido reeleito, e aquelas questões ligadas a relacionamentos de infância. Eu tinha um amigo que era publicitário, e o prefeito querendo mudar um pouco a forma de conduzir a comunicação lá no sul do estado, e eu estava assim, disposto mesmo a mudar de áreas. Então era uma cidade que eu conhecia, fui para Barra Mansa em 2005, foi uma experiência muito positiva. Roosevelt é uma pessoa que eu tenho muito apreço, eu mantenho contato até hoje. E depois disso, depois dessa experiência em Barra Mansa, eu fui trabalhar em Quissamã em 2013, a convite do saudoso Otávio Carneiro, que venceu a eleição de 2012, mas, infelizmente, ele faleceu no início de 2015, não concluiu esse último mandato lá em Quissamã. Eu retornei, eu deixei a prefeitura em 2015 e retornei em 2017 com a vitória da Fátima e do Marcelo Batista. E eu já tinha deixado a administração pública, né, a prefeitura, em dezembro do ano passado. Como eu te disse, essa pandemia acho que fez todo mundo rever alguns conceitos, rever planos, ideias, querer ousar, querer empreender, fazer coisas que eu não tinha feito. Acho que, pelo menos em mim, na minha família, meu irmão que é engenheiro, está partindo para o ramo da gastronomia. Acho que todo mundo ficou um pouco com desejo de realizar alguns projetos que estavam engavetados. E aí eu parti para um voo solo, parti para um projeto pessoal em janeiro desse ano, quando no mês passado veio um convite para assumir a subsecretaria aqui em Campos. E eu repito, uma situação que mudou por completo a minha vida, as coisas que eu estava planejando. O convite me fez reavaliar várias situações, e é outra coisa que eu não tenho nenhum tipo de constrangimento em dizer, que eu acho que as rotas elas podem ser alteradas. Tem gente que escolhe um caminho e vai nele até o final, mesmo percebendo que aquele caminho está equivocado, né? Eu acho que refazer um caminho, reescrever a história é muito interessante. E eu quero aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo para deixar essa parcela, como eu falei, porque as pessoas falam assim: mas você não pode interferir diretamente na vida das pessoas, na comunicação pública. Claro que pode. Eu acho que esse é o grande papel. Eu acho que há algumas situações que são colocadas. Obviamente, você tem diferenças de segmentos, né? Você tem algumas situações que cabem à instituição, que você não pode tratar a assessoria do órgão público como uma assessoria de iniciativa privada, né? Mas eu acho que a comunicação tem muito a dar. Ela pode aproximar as pessoas, auxiliar a resolver demandas, orientar. Eu acho que ele tem um papel muito amplo e muito importante na vida da sociedade como um todo. Você me permite, Luiz, deixa eu fazer a pergunta. O que essas experiências pregressas em Barra Mansa, em Quissamã, sobretudo, que você teve experiência de 2 governos e no Legislativo, o que você traz dessa experiência para a Prefeitura de Campos? O que eu trago é a importância
de trabalhar com planejamento. Muitas pessoas, principalmente na nossa área, na comunicação, no jornalismo, têm dificuldade de planejar, de se organizar. Acha que tudo tem que ser na intuição, no impulso. E eu acho que hoje, mais do que nunca, o planejamento ele se faz necessário e ele é vital para o desenvolvimento de qualquer ação. Porque é claro que a coisa que é feita em tempo real, com dinamismo, com aquela impetuosidade, tem o seu valor, tem o seu momento. Mas eu acho que isso não pode ser regra, isso deveria ser exceção. Para facilitar, é como eu falei, o que eu trago dessas experiências anteriores? Porque toda vez que você é convidado para participar, para contribuir em algum local, seja na iniciativa privada ou em algum público, eu acho que o objetivo é de somar, é que você traga aquela experiência, aquelas características para, junto ao grupo que ali está, amplificar, melhorar o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de trabalhar em equipe, e eu gosto disso, eu gosto de conversar com as pessoas, eu não fico preso ao meu setor, eu gosto de observar no que está em torno, perceber. Eu, apesar do ritmo frenético, porque não é simples. A grande diferença é que eu tive experiências em cidades de porte muito menores do que Campos. Você pega uma cidade do tamanho, com a dimensão territorial e, consequentemente, com o número de demandas que Campos apresenta, é completamente diferente da realidade de Barra Mansa, de Quissamã. Então, é um desafio com um tamanho, né, muito maior. E mesmo tomando pé da situação, mesmo tendo que me ater às situações internas, eu tenho procurado sair, eu tenho procurado acompanhar algumas ações nas ruas, observar a reação das pessoas, os anseios, o que a comunidade, de uma forma geral, está esperando desse governo, porque eu tenho que ter essa sensação da equipe e tenho também que perceber qual é a repercussão disso nas ruas, até para saber se o trabalho que está sendo feito internamente está ecoando, está surtindo efeito ou não, né? Então, fica difícil nesse primeiro momento conciliar o tempo, mas eu tenho tido assim uma preocupação de tentar acompanhar, acordando cedo, dormindo tarde. É uma rotina que tem que ser adotada, principalmente nesse início, mas que eu considero essencial para a gente planejar e desenvolver um trabalho que atenda à expectativa de quem me convidou e a expectativa também da sociedade, que eu acho que será a grande beneficiada com o sucesso da administração como um todo. Luiz, o programa tem um grupo de WhatsApp, você participa dele, do Folha no Ar, primeira edição, e também do blog Opiniões. E aqui tem uma série de participações, de demandas aqui para você. Uma delas vem do reitor da UENF, o professor Raul Palacios. E ele diz aqui, olha, não deveria ser o objetivo da comunicação do município a divulgação de outras ações e atividades que acontecem na cidade, além das gerenciadas pelo Executivo Municipal? E aí tem uma outra pergunta dele também, que complementa: comunicação de forma ampla não faria do site e as redes sociais do município uma referência para o munícipe em relação a informações? Não, com certeza, Cláudio. Veja bem, a pergunta ela tem vários pontos a serem abordados. Como eu disse aqui, uma das minhas preocupações está ligada diretamente a atender, a informar, a orientar. A comunicação, ela pode sim, a comunicação pública que eu digo, ajudar a construir uma sociedade melhor. Isso não é apenas um discurso, uma teoria, não. Na prática, eu acho que a comunidade bem orientada, com relação, por exemplo, hoje a gente vive essa fase que dura mais de um ano, né, como você bem frisou no início do programa, com relação à pandemia,
do coronavírus. Hoje a mídia, eu acho que você cauteloso, mas 75%, 80% do noticiário está ligado à questão da Covid. Então, o trabalho do poder público é fundamental nessa questão da orientação, não apenas com relação às formas de proteção, aos cuidados que se deve ter com a questão da higiene, distanciamento, mas orientação com relação à vacina, com relação às fases, né, onde essa imunização se encontra, com relação também a esclarecer, porque no meio disso tudo você ainda tem a questão das notícias que surgem, das fake news falando dos riscos da vacina, você tem o negacionismo, você tem tudo que ajuda a complicar uma situação que já é difícil. Então, informação nesse momento é essencial. Só que aí, o órgão público também, ele não é um veículo de comunicação dentro dos padrões normais que a sociedade tem contato, tem conhecimento. Ele tem suas peculiaridades, particularidades, até por força de lei. Quer dizer, ele trata da questão institucional. É claro que se pode abraçar, pode-se promover ações em conjunto com a sociedade, com as universidades, principalmente. A UENF faz um trabalho de excelência na cidade, e eu acho que há todo interesse nessa aproximação, mas a UENF também tem, certamente, um canal, né, para divulgar as suas ações, para divulgar os fatos, e você tem que levar em conta o tamanho da cidade, o tamanho da estrutura, e também, na outra ponta, a estrutura física que a prefeitura tem hoje para atender essas demandas. Hoje você tem uma redação, por exemplo, eu encontrei uma redação muito enxuta e que precisa atender toda uma gama, porque apesar da Covid dominar o cenário em termos hoje do noticiário, um grande percentual que se apresenta, a prefeitura tem diversas ações que estão ocorrendo nesse momento. Só que muitas vezes não tem visibilidade, porque o foco está na reação àquelas demandas apresentadas pela notícia, pela informação que domina a cena no momento. Mas a gente tem que ter também um espaço, um trabalho, para além de cuidar dessa questão da saúde, que é realmente relevante e importante nesse momento, mostrar as outras coisas que estão acontecendo. Em conjunto, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado para separar bem o que é tarefa de cada ente, o que é tarefa de cada um, para que você não tenha aí um conflito, até mesmo de gestão de informações. Eu acho que a parceria ela é sempre importante. Eu quero conversar com os diferentes setores, eu quero visitar as redações dos órgãos da iniciativa privada, eu quero visitar as redações, as assessorias de outros órgãos públicos, trocar ideia, promover essa aproximação, essa interação. Eu acho que isso só vem a somar, mas são questões que, no momento, eu acho que precisam primeiro de uma organização interna de cada um, por isso que eu falo da importância do planejamento. Por exemplo, quando se fala num trabalho mais amplo, de divulgação de ações gerais do município, eu acho que isso precisa ser especificado, em que pontos, em que áreas. Eu acho que é importante, isso tem que ser conversado, precisa ser conversado, mas com essa atenção, com esse cuidado, para que cada um consiga avançar em seus respectivos setores e que possam somar. Eu acho que eu tenho esse espírito desse casamento, dessa ação integrada, mas eu vejo que, num primeiro momento, eu tenho que me ater à minha questão interna. Todo mundo que chega em algum lugar, ele precisa de um tempo de ambientação. Obviamente que as cobranças são naturais, né? Há uma expectativa, há uma ansiedade, e eu também fico com esse mesmo sentimento, mas eu estou muito animado para participar desse novo momento,
de, em breve, partir para essas ações que envolvam outros segmentos da sociedade, depois de ter a coisa ajustada, o foco já estabelecido na questão interna do município. Perfeito, Luiz. E essa questão de parceria, de consórcio, de integração, falar em consórcio, nós temos um exemplo clássico que estamos vivendo, aliás, agora, né? A imprensa se reuniu logo depois da mudança de estratégia do governo federal de divulgação dos números de mortos pela Covid. A imprensa, então, resolveu, né, encampar essa questão e divulgar os dados, né, oficiais. Então, a imprensa até é fundamental, a comunicação é fundamental, é importantíssimo. Bom, são 7h57. A gente faz uma pausa rápida, então, Aloysio e Luiz Costa, bem rápido, o pessoal que está nos acompanhando também, tanto no Face ou pelo rádio. A gente volta em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional.